A queda das estrelas sempre fascinou o público. Atores que um dia brilharam no topo de Hollywood, vendendo sonhos e inspirando milhões, agora enfrentam um destino sombrio atrás das grades. Mas não estamos falando de simples tropeços. Essas histórias revelam os segredos obscuros e as decisões que transformaram vidas de sucesso em tragédias midiáticas. Desde o carismático Jace Fogle, que passou de símbolo de superação pessoal a emblema da traição mais atroz, até Robert Downey Jr., cuja queda no abismo das dependências foi apenas superada pelo seu retorno espetacular como Homem de Ferro. Essas narrativas são tão impactantes quanto imprevisíveis. No entanto, tem mais. Quem imaginaria que figuras como R. Kelly, mestre das baladas românticas, usaria seu poder para alimentar uma rede de abusos? O que Winona Ryder, adorada por seu talento, protagonizaria um dos escândalos mais comentados dos anos 2000. Cada história, única em sua tragédia, revela como o poder, a fama e a fragilidade humana podem criar tempestades impossíveis de parar. Jace Fogle se tornou uma figura conhecida mundialmente graças a uma extraordinária transformação física que o levou a perder mais da metade do seu peso corporal em menos de um ano. No final dos anos 90, enquanto estudava na Universidade de Indiana, ele decidiu assumir o controle da sua saúde. A estratégia dele foi simples, mas eficaz: consumir exclusivamente sanduíches do Subway e caminhar regularmente. Essa mudança radical fez com que ele passasse de pesar mais de 180 quilos a ser uma pessoa saudável e cheia de energia, uma façanha que o transformou em um porta-voz emblemático da marca Subway no ano 2000. A rede usou sua história como exemplo de superação pessoal, consolidando-o como um dos seus rostos mais reconhecíveis. No entanto, o que parecia ser uma história inspiradora escondia uma verdade devastadora. Em 2015, Fogle foi preso após uma investigação que revelou sua implicação em crimes de posse de pornografia infantil e exploração de menores. As provas mostraram que ele havia utilizado sua posição de influência e recursos econômicos para cometer atos terríveis durante vários anos. A investigação também descobriu que Fogle mantinha vínculos com uma rede organizada que facilitava esses crimes. Durante seu julgamento, o ex-porta-voz do Subway, ele se declarou culpado das acusações e foi condenado a mais de 15 anos de prisão. Além disso, foi imposto o pagamento de mais de $1 milhão em compensações às vítimas que sofreram devido às suas ações. O Subway não planejou inicialmente usar Fogle como seu porta-voz. Foi um artigo publicado em um jornal local da Universidade de Indiana que chamou a atenção da marca, e assim começou sua inesperada relação com a empresa. No entanto, sua ascensão e queda se tornaram um caso de estudo sobre como as aparências públicas podem ocultar realidades profundamente perturbadoras. O caso de Jace Fogle é um lembrete de que as figuras públicas nem sempre são o que parecem. Sua trajetória, desde a inspiração até a condenação, reflete a necessidade de olhar além da superfície e questionar as histórias que nos apresentam como exemplos de sucesso. Esse desfecho trágico deixou uma marca indelével em quem um dia o admirou. Robert Downey Jr., um dos nomes mais emblemáticos de Hollywood, não só pelo seu talento como ator, mas também pela sua inspiradora história de redenção. Desde cedo, Robert esteve imerso no mundo do cinema, estreando aos 5 anos em um filme dirigido por seu pai, Robert Downey, Sr. Nos anos 80 e 90, ele consolidou sua carreira com papéis de destaque, especialmente em filmes como Less Than Zero e Chaplin, onde sua interpretação lhe rendeu uma indicação ao Oscar. No entanto, sua vida pessoal começou a desmoronar devido aos seus problemas com as dependências. O consumo de drogas, que começou na adolescência, se tornou uma luta constante durante grande parte de sua carreira. No final dos anos 90, ele enfrentou múltiplas prisões relacionadas à posse de drogas e armas. Em 1999, sua vida chegou ao fundo do poço quando foi condenado a 3 anos de prisão por violar os termos de sua liberdade condicional. Apesar de cumprir 15 meses de prisão, as recaídas pareciam inevitáveis. Hollywood chegou a considerá-lo inaceitável, e muitos acreditaram que sua carreira tinha acabado. No entanto, o ano de 2008 marcou uma reviravolta surpreendente. Robert foi escolhido para interpretar Tyson Stark em Iron Man, um personagem que redefiniu sua carreira e o transformou em um dos atores mais bem-sucedidos e mais bem pagos de sua geração. Seu papel no solo deu início ao universo cinematográfico de Harvey, mas também simbolizou seu retorno triunfal ao topo de Hollywood. Downey Jr., além de sua carreira como ator, tem habilidades musicais.
Em 2004, ele lançou um álbum intitulado The Futuristo, mostrando seu talento como cantor e compositor. Embora não tenha alcançado sucesso comercial, o projeto refletiu sua busca por novas formas de expressão artística durante seu processo de recuperação. A história de Robert Downey Jr. é um lembrete poderoso de que segundas oportunidades existem. Seu ressurgimento no cinema demonstra que, com perseverança e apoio, é possível superar os momentos mais sombrios e redescobrir o propósito pessoal e profissional. R. Kelly. Nascido como Robert Sylvester Kelly, foi durante décadas uma das figuras mais influentes da música. Música R&B. Com sucessos como I Believe e Can Fly e Ignition, remix, seu talento parecia inigualável. No entanto, por trás de sua música se escondia uma rede de abusos e condutas criminosas que durante anos foram ignoradas ou encobertas pela indústria. Ao longo de sua carreira, as acusações de abuso sexual e exploração de menores foram constantes, mas não foi até 2019 que seu mundo começou a desmoronar. Nesse ano, R. Kelly foi preso e acusado de tráfico sexual, posse de pornografia infantil e manipulação de testemunhas. As investigações revelaram que ele usou sua posição para atrair jovens e submetê-las a anos de abuso físico e psicológico. Em 2022, ele foi condenado a 30 anos de prisão por sua participação em uma rede sistemática de exploração. Durante seu tempo na prisão, ele sofreu um ataque por parte de outro detento, o que refletiu a magnitude da queda de uma figura que um dia foi adorada por milhões. Apesar de sua infame reputação atual, R. Kelly ainda continua gerando receita através de sua música. Em plataformas como Spotify e Apple Music, músicas como Bump and Green ainda acumulam milhões de reproduções, o que destaca o impacto de seu legado artístico apesar de seus crimes. O caso de R. Kelly, A. Kelly, é uma lição sobre o poder destrutivo do abuso de autoridade. Embora sua música tenha deixado uma marca indelével na cultura pop, seu nome agora está associado a um dos maiores escândalos da indústria musical. A história dele evidencia a necessidade de proteger as vítimas e garantir que até mesmo as figuras mais poderosas sejam responsabilizadas por suas ações. Lindsay Lohan, uma vez considerada uma das jovens estrelas mais brilhantes de Hollywood, protagonizou alguns dos filmes mais amados dos anos 2000, como A Armadilha Dupla e Meninas Malvadas. Seu carisma e habilidades interpretativas a tornaram um ícone da cultura pop. No entanto, com o aumento de sua fama, sua vida pessoal começou a tomar um rumo turbulento. Em 2007, Lohan foi presa pela primeira vez por dirigir sob efeito de álcool, o que marcou o início de uma série de problemas legais. Nos anos seguintes, ela enfrentou múltiplas prisões relacionadas ao consumo de drogas e violações da sua liberdade condicional. Ele passou um tempo na prisão, embora suas sentenças tenham sido reduzidas devido à superlotação nas cadeias de Los Angeles. Esses problemas, combinados com sua crescente reputação como uma figura pouco confiável nos sets de filmagem, afetaram gravemente sua carreira no cinema. Lohan, além de ser atriz, lançou 2 álbuns de música nos anos 2000, ambos com um sucesso considerável. Seu Single Remorse foi um sucesso nas paradas e mostrou seu talento em um âmbito diferente do cinema. Apesar de suas quedas, Lindsay tem trabalhado na sua recuperação e nos últimos anos tem tentado reconstruir sua imagem pública. A história dela é um lembrete dos desafios que as jovens estrelas enfrentam na indústria do entretenimento, onde a pressão e a exposição da mídia podem ser avassaladoras. Embora sua carreira nunca tenha voltado a alcançar o nível de sucesso de seus primeiros anos, Lohan continua sendo um símbolo de resistência e perseverança em um mundo que nem sempre perdoa os erros. Zé Marder, Rei Miller, conhecido artisticamente como Zé Marder, foi uma figura proeminente na cena do rap durante os anos 90. Irmão do famoso rapper empresário Master P, Zé Marder conseguiu trilhar seu próprio caminho na indústria, graças ao seu estilo cru e letras autênticas. No entanto, seu sucesso foi ofuscado por um incidente que ocorreu em 2002. Nesse ano, um jovem chamado Steve Thomas, de 16 anos, foi assassinado durante uma briga em uma casa noturna na Louisiana. Miller foi preso e anos depois, em 2009, condenado à prisão perpétua pelo crime. O caso de Zé Marder tem estado cercado de controvérsias desde o início. Dos principais testemunhas que testemunharam contra ele se retrataram posteriormente, alegando que foram pressionadas pelas autoridades para fornecer declarações falsas. Além disso,
A estrela de televisão Kim Kardashian e outros defensores têm defendido publicamente sua libertação, afirmando que ele não teve um julgamento justo. Apesar dos esforços legais para reabrir o caso, Miller permanece na penitenciária estadual da Louisiana, cumprindo sua sentença. Mesmo de dentro da prisão, Marder tem continuado a criar música e a escrever. Ele lançou um álbum intitulado Ain't No Heaven in the Pain em 2015, onde reflete sua experiência na prisão e sua perspectiva sobre a vida. Este projeto demonstra que sua voz ainda ressoa na comunidade do hip-hop, apesar de suas circunstâncias atuais. A história de Marder levanta questões importantes sobre a justiça e a equidade no sistema legal. Enquanto alguns o veem como um culpado irrefutável, outros acreditam firmemente em sua inocência e lutam para que seu caso seja revisado. A situação dele destaca as complexidades do sistema judicial e a importância de garantir que todos os acusados recebam um julgamento imparcial. Winona Ryder foi, durante os anos 90, uma das atrizes mais queridas de Hollywood. Com papéis memoráveis em filmes como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e Adoráveis Mulheres, Ryder conquistou o público com seu carisma e talento. No entanto, sua carreira deu uma virada inesperada em 2001, quando foi presa por roubar em uma loja de luxo em Beverly Hills. O incidente, que envolveu o furto de itens avaliados em mais de $5 mil, gerou uma intensa cobertura da mídia e prejudicou gravemente sua reputação. Durante seu julgamento, Ryder explicou que estava passando por um momento pessoal difícil, agravado pelo abuso de medicamentos prescritos. Embora tenha sido condenada por furto qualificado e vandalismo, ela evitou uma sentença de prisão prolongada e recebeu 3 anos de liberdade condicional. Apesar de cumprir suas penas, o dano à sua carreira já estava feito. E ela passou vários anos longe dos holofotes. Apesar desse escândalo, Ryder é reconhecida por sua natureza filantrópica. Durante a década de 90, ela doou uma quantia significativa de dinheiro para programas educacionais e organizações de caridade, embora tenha mantido suas contribuições em privado. Em 2016, Winona Ryder fez um impressionante retorno com seu papel na série Stranger Things, da Netflix, que se tornou um fenômeno cultural. Esse retorno não só revitalizou sua carreira, mas também reafirmou seu lugar como uma das grandes atrizes de sua geração. A história dela mostra que os erros do passado não precisam definir o futuro e que a perseverança pode abrir novas oportunidades. Até mesmo nos momentos mais difíceis. Michael Jace, conhecido por seu papel como policial Julian Love. Na série The Shield, ele teve uma carreira que prometia um futuro brilhante em Hollywood. No entanto, em 2014, a vida dele deu uma reviravolta trágica quando foi preso pelo assassinato de sua esposa, April Jace. O ator atirou nele em sua casa em Los Angeles na presença de seus 2 filhos pequenos. Segundo os depoimentos, Jace estava enfurecido com os planos da esposa de se divorciar e seu ciúme o levou a cometer o crime. Durante o julgamento, foram apresentadas provas de que Jace tinha antecedentes de comportamento violento, incluindo abusos contra sua primeira esposa. Finalmente, em 2016, ele foi declarado culpado e condenado a 40 anos de prisão pelo assassinato de April. Esse caso foi um lembrete doloroso de como a violência doméstica pode escalar até resultados devastadores se não for tratada a tempo. Antes de sua carreira como ator, Michael Jace considerou se dedicar ao atletismo e chegou a competir em eventos esportivos durante sua juventude. No entanto, ele finalmente decidiu seguir sua paixão pela atuação, conseguindo papéis de destaque antes de sua queda. A história de Michael Jace não só destaca o impacto de sua carreira, mas também o ato destrutivo da violência doméstica, e sublinha a importância de buscar ajuda e recursos para prevenir tragédias. Embora sua carreira e sua vida pessoal tenham terminado de forma trágica, seu caso serviu como um alerta sobre a necessidade de abordar os problemas subjacentes que podem levar a esse tipo de ato. Tim Allen, conhecido por seu papel na bem-sucedida série Home Improvement e por dar voz ao Buzz Lightyear em Toy Story, é um exemplo de como uma vida marcada por problemas legais pode se transformar completamente. Nos anos 70, antes de alcançar a fama, Allen trabalhava como comediante em clubes pequenos, mas também estava envolvido em atividades ilícitas. Em 1978, ele foi preso no aeroporto de Kalamazoo, Michigan, com mais de 650 gramas de cocaína em sua posse. Esse crime poderia ter custado a ele a prisão perpétua. Mas, após cooperar com as autoridades e fornecer informações sobre outros envolvidos, sua sentença foi reduzida para 2 anos e 4 meses de prisão. Durante seu tempo atrás das grades, Allen refletiu profundamente sobre suas escolhas de vida.
Uma vez liberado, ele decidiu se reinventar e se dedicar completamente à comédia, um campo no qual rapidamente se destacou. Na década de 90, ele alcançou um sucesso incrível com Home Improvement, se tornando uma das figuras mais reconhecidas da televisão. Além disso, seu trabalho como The Voice of Buzz Lightyear o consagrou como um ícone cultural para gerações. Tim Allen, durante seu tempo na prisão, aperfeiçoou suas habilidades como comediante, escrevendo material humorístico baseado em suas experiências. Esse enfoque o ajudou a lançar sua carreira assim que recuperou a liberdade. Essa abordagem o ajudou a lançar sua carreira quando ele recuperou sua liberdade, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, oportunidades para se reinventar podem surgir. A história de Tim Allen destaca a importância das segundas oportunidades. Apesar de ter cometido erros graves, sua capacidade de aprender com eles e redirecionar sua vida. Isso tornou um exemplo de resiliência e sucesso. Hoje, é uma prova viva de que os tropeços do passado não precisam definir o futuro. E que as lições aprendidas na adversidade podem ser a base para uma mudança positiva. Shannon Richardson, conhecida por suas breves aparições em séries como The Walking Dead e The Vampire Diaries, é um caso impactante de como o crime pode ofuscar qualquer conquista profissional. Em 2013, Richardson foi presa por enviar cartas contaminadas com ricina, o veneno mortal, ao então presidente Barack Obama, ao prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e a um ativista relacionado ao controle de armas. O mais surpreendente foi sua tentativa de incriminar o marido, colocando provas falsas no carro dele e garantindo que ele era o responsável. Durante as investigações, descobriu-se que Richardson havia fabricado a ricina em sua própria casa, enquanto estava grávida de seu 6º filho. Apesar de suas tentativas de desviar a culpa, as provas apontavam diretamente para ela. Em seu julgamento, ela se declarou culpada e foi condenada a 18 anos de prisão em uma penitenciária federal. Esse caso se destacou não só pela gravidade dos crimes, mas também pela audácia com que ela tentou manipular as circunstâncias. Shannon Richardson, antes da sua prisão, tentou impulsionar uma carreira como atriz de cinema e televisão, embora seus papéis fossem menores. Ironicamente, a prisão dela lhe trouxe uma infâmia muito maior do que qualquer atuação na tela. O caso de Richardson é um lembrete de como decisões impulsivas e egoístas podem destruir vidas. A história dela também destaca a importância de manter uma vigilância constante sobre aqueles que têm acesso a substâncias perigosas, assim como o impacto devastador que crimes dessa natureza podem ter na confiança pública. Wesley Snipes, conhecido por seus papéis em filmes de ação como Blade e Demolition. Ele teve uma carreira que o posicionou como um dos atores mais destacados de Hollywood durante os anos 90. No entanto, em 2006, a imagem pública dele sofreu um duro golpe quando foi acusado de evasão fiscal. As autoridades descobriram que Snipes havia deixado de apresentar declarações de impostos durante vários anos, acumulando dívidas milionárias com o governo federal. Embora tenha sido absolvido das acusações de fraude fiscal, foi considerado culpado por não apresentar declarações e condenado a 3 anos de prisão. Em dezembro de 2010, Snipes entrou em uma prisão federal para cumprir sua condenação. Durante seu tempo atrás das grades, ele aproveitou a oportunidade para estudar filosofia e religião, o que marcou um período de introspecção em sua vida. Em 2013, ele foi liberado e começou a reconstruir sua carreira, embora nunca tenha recuperado completamente o nível de sucesso que teve em seu auge. Wesley Snipes é um artista marcial com faixa preta em várias disciplinas, incluindo karatê e capoeira. Essa habilidade foi um fator-chave para seu sucesso em filmes de ação, onde ele fez muitas de suas próprias acrobacias. A história de Wesley Snipes é um lembrete de que até mesmo as estrelas mais brilhantes não estão isentas das consequências legais. O caso dele destaca a importância da responsabilidade fiscal, mas também mostra que é possível encontrar oportunidades para crescer e aprender, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Todd e Julie Chrisley, estrelas do exitoso reality show Chrisley Knows Best, se tornaram um dos casais mais populares da televisão. Graças ao seu estilo de vida luxuoso e à sua dinâmica familiar aparentemente perfeita. O programa, que estreou em 2014, mostrava suas rotinas diárias como uma família rica do sul dos Estados Unidos. No entanto, por trás das câmeras, a opulência e o glamour escondiam sérios problemas financeiros e legais. Em 2019, Todd e Julie foram acusados de fraude bancária, conspiração para fraudar o governo e evasão fiscal.
Segundo os promotores, o casal apresentou documentos financeiros falsificados para obter empréstimos milionários e evitou o pagamento de impostos por vários anos. No julgamento, ambos foram considerados culpados em 2022. Todd foi condenado a 12 anos de prisão, enquanto Julie recebeu uma sentença de 7 anos. As sentenças foram cumpridas em instalações separadas, marcando um final abrupto para sua vida pública. Todd Chrisley, antes de alcançar a fama na televisão, construiu sua fortuna como desenvolvedor imobiliário. No entanto, muitos de seus investimentos mal-sucedidos contribuíram para seus problemas financeiros, que eventualmente levaram às suas ações ilegais. O caso Chrisley ilustra como a aparência de sucesso pode enganar. Enquanto a série retrata uma vida de sonho, Ardolfau expõe as consequências de viver acima das possibilidades e as repercussões de agir fora da lei. A história dela é um lembrete de que mesmo estilos de vida aparentemente perfeitos podem esconder problemas mais profundos. Felicity Huffman, uma atriz renomada e vencedora do Globo de Ouro por seu papel na série Desperate Housewives, viu sua reputação desmoronar em 2019 devido à sua implicação em um escândalo de admissões universitárias. Junto com outros pais ricos, Huffman foi acusada de pagar grandes quantias de dinheiro para garantir que seus filhos fossem admitidos em universidades prestigiadas. No caso dela, ela confessou ter pago $15 mil para que as respostas do exame SAT da filha fossem corrigidas por um supervisor. Durante o julgamento, Huffman aceitou sua responsabilidade e expressou remorso por suas ações. Ela foi condenada a 14 dias de prisão, além de uma multa de $30 mil e 250 horas de serviço comunitário. Embora tenha cumprido sua breve pena em uma prisão federal, o impacto em sua carreira e reputação foi significativo. Após o escândalo, ela se afastou do foco público por um tempo, tentando recuperar sua credibilidade. Huffman. Antes de alcançar a fama na televisão, ela passou vários anos aperfeiçoando sua arte no teatro, recebendo elogios por sua versatilidade e dedicação. Isso. Destaque o contraste entre seu sucesso profissional e os erros pessoais que a levaram ao escândalo. A história de Felicity Huffman destaca como decisões erradas podem manchar décadas de trabalho. Duro. Apesar de suas conquistas como atriz, seu envolvimento. No caso das admissões universitárias, isso se tornou um lembrete dos privilégios desiguais e dos limites éticos que não devem ser cruzados. Oscar Pistorius, conhecido como Blade Runner por ser o primeiro atleta paralímpico a competir nos Jogos Olímpicos, já foi admirado como um símbolo de determinação e conquista. No entanto, no Dia dos Namorados de 2013, a imagem pública dele desmoronou quando ele disparou e matou sua namorada, Reeva Steenkamp, em sua casa em Pretória, na África do Sul. Pistorius afirmou que confundiu Steenkamp com um intruso, atirando através da porta do banheiro, onde ela estava. Inicialmente, Pistorius foi condenado por homicídio culposo em 2014 e sentenciado a 5 anos de prisão. No entanto, após várias apelações, a condenação foi elevada para homicídio e, em 2017, sua pena foi aumentada para 13 anos e 5 meses. Esse caso gerou uma grande atenção da mídia e destacou as tensões em torno da violência de gênero e do sistema judiciário sul-africano. Pistorius começou a praticar atletismo como parte de sua reabilitação após sofrer uma lesão no rugby, mostrando como seu espírito competitivo o levou a superar desafios físicos antes de sua queda pública. A história de Oscar Pistorius é um lembrete de como ações impulsivas podem destruir vidas e carreiras promissoras. Embora já tenha sido considerado um herói do esporte, seu legado ficou manchado por um ato trágico que nunca será esquecido. Mike Tyson, apelidado de Iron Mike, foi um dos boxeadores mais temidos de sua época. Aos 20 anos, ele se tornou o campeão mundial de peso pesado mais jovem da história, mostrando um talento nato e uma agressividade incomparável no ringue. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por problemas legais e incidentes controversos que ofuscaram sua carreira. Em 1992, Tyson foi condenado pela violação de Desiree Washington, finalista do Miss Black America. A sentença de 6 anos de prisão foi um duro golpe para sua carreira. Ele cumpriu 3 anos antes de ser liberado sob liberdade condicional, mas o escândalo afetou gravemente sua imagem pública. Após sua liberação, Tyson tentou reerguer sua carreira, embora os problemas legais e os escândalos continuassem, incluindo o infame incidente em que mordeu a orelha de Evander Holyfield durante uma luta em 1997. Apesar de suas dificuldades, Tyson conseguiu se reinventar nos últimos anos.
Ele fundou uma empresa de cannabis, escreveu uma autobiografia e estrelou vários projetos de televisão, mostrando um lado mais reflexivo e humorístico de sua personalidade. A vida de Mike Tyson reflete os extremos da glória e da queda. Desde o auge do sucesso esportivo até o estigma de seus erros pessoais, sua trajetória é um lembrete de como o talento, sem controle emocional, pode levar a caminhos inesperados. Harvey Weinstein, alguma vez considerado um dos produtores mais poderosos de Hollywood, ele foi responsável por filmes icônicos como Pulp Fiction e Shakespeare in Love. No entanto, em 2017, seu império desmoronou quando dezenas de mulheres o acusaram de agressão sexual e abuso de poder. Esse escândalo marcou o início do movimento Me Too, uma campanha global que expôs o abuso sistêmico na indústria do entretenimento. Weinstein foi preso em 2018 e em 2020 foi condenado a 23 anos de prisão por violação e agressão sexual. O julgamento foi um momento decisivo, não só para as vítimas, mas também para a mudança cultural em torno do poder e da responsabilidade em Hollywood. Antes de sua queda, Weinstein era conhecido por sua habilidade de impulsionar filmes rumo aos prêmios Oscar. Sendo um dos produtores com mais indicações na história da academia, a história de Harvey Weinstein não só revela o abuso de poder nas altas esferas, mas também a importância de responsabilizar aqueles que causaram dano. Seu caso simboliza uma mudança cultural e social que continua ressoando em todo o mundo.